Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Fato Certo, um programa para contar histórias reais de pessoas que já passaram por situações difíceis de acreditar. Na linha de frente do combate à desinformação, seguimos defendendo que fato certo não tem erro. Eu sou a Ana Paula. E eu sou a Ana Nery. E esse é o 9º episódio do podcast Fato Certo. Hoje, a gente vai contar a história do Dionísio, o primeiro homem trans a ter seu nome social na carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A gente vai falar um pouco sobre a importância do nome social para as pessoas trans e sobre como garantir esse direito. Então, antes da gente começar aqui a relatar a história do Dionísio, eu acho que é importante a gente dizer o que significa esse termo nome social. Você pode explicar para a gente, Ana Paula? Com certeza. O nome social nada mais é do que o modo como a pessoa se auto-identifica e é reconhecida. É o nome que ela escolheu para ser chamada. E esse nome difere do nome civil, aquele colocado pelos pais ou responsáveis no registro de nascimento. O nome civil é chamado por pessoas trans, travestis e não binárias de nome morto e não deve ser mencionado como forma de respeito a essas pessoas. Vocês devem se lembrar do Big Brother Brasil, em que a cantora Linda Quebrada trouxe esse tema. O nome social dela é Lina Pereira dos Santos, nome reconhecido inclusive em cartório. E mesmo ela tendo tatuado na testa o pronome ela, ainda assim era chamada pelo pronome masculino por alguns colegas do reality. O que a gente precisa reforçar aqui que é um desrespeito e uma violência. Não façam isso, tá, pessoal, por favor. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário criou uma cartilha sobre a garantia da utilização do nome social para pessoas trans e travestis. O link está disponível aqui na legenda do episódio. Outra informação muito relevante, Ana Paula, é que existe um decreto que assegura esse direito. Então, em abril de 2016, na Semana das Conferências Nacionais Conjuntas de Direitos Humanos, foi publicado o Decreto Presidencial número 8.727 de 2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal. Vários estados e municípios também implementaram suas leis que garantem o respeito ao nome social dessa pessoa. E quem teve esse direito respeitado foi o Dionísio, advogado de 25 anos que atua em Rondônia. Ele foi o primeiro homem trans a ter seu nome social emitido na carteira da OAB. Só depois de 3 anos atuando como advogado, ele se sentiu mais seguro para solicitar que o nome social constasse na carteira da Ordem dos Advogados. Um dos fatores que fizeram com que o Dionísio esperasse mais para tomar essa iniciativa foi o medo de represálias. Ele afirma que ponderou bastante antes de se apresentar profissionalmente com seu nome social, mas que graças ao apoio de amigos e familiares, ele se sentiu mais seguro para isso. Mais uma vez, essa questão aparece aqui no nosso podcast. O quanto é importante o apoio da família para a vida e a formação dos jovens. Com respeito e apoio dentro de casa, fica muito mais fácil lutar por seus objetivos e pelos seus direitos. Poxa, Ana Paula, eu concordo com você. O Dionísio afirma que essa mudança foi semelhante a se despedir de um personagem e que agora ele pode finalmente se apresentar de forma íntegra e genuína. Olha que coisa bacana, gente. Uma vitória individual e coletiva também, já que a atitude de Dionísio servirá de inspiração para várias outras pessoas trans que estiverem na OAB e em outras esferas públicas e privadas. E eu vou ler aqui um trecho da fala do Dionísio que é bem importante de ressaltar e complemento o que você falou, Ana. Foi um ato de um movimento que deve ser contínuo, de divulgação de informação de qualidade acerca da população trans e seus direitos, e de representatividade e apoio à conquista de novos espaços. É a perpetuação de um legado positivo para a comunidade trans e travestis que ainda aparece na mídia, na maioria das vezes atravessada por um imaginário coletivo repleto de preconceitos. É muito importante para jovens trans perceberem que existem possibilidades de existência no mundo para além do que a mídia hegemônica costuma pautar. Essa é a importância da representatividade nos espaços. Sem dúvida, Ana. A história do Dionísio pode inspirar vários outros jovens, mas é importante dizer que ele não foi o primeiro. A gente não pode deixar de mencionar que existiram outras pessoas trans e travestis que conseguiram conquistar seu espaço na área do direito, que é a área de atuação do Dionísio. A cearense Janaína Dutra, por exemplo, foi a primeira travesti a exercer a advocacia como membro da OAB em 1986. Ela dedicou sua vida à luta pelos direitos LGBTQIA+.
Também participou da fundação do Grupo de Apoio Asa Branca, o GRAB, coletivo cearense mais antigo de apoio à comunidade. Foi fundadora também da Associação de Travestis e Mulheres Transsexuais do Ceará, a ATRAC, e presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Ela faleceu em 2004, vítima de um câncer de pulmão. Em 2021, o Google fez uma homenagem a Janaína na data em que ela completaria 61 anos. Muito legal isso, Ana, a gente reconhecer que tiveram várias pessoas antes que vieram pautando e trilhando o caminho também, ajudando a pavimentar esse caminho. Bom, aqui no descritivo do episódio a gente pode disponibilizar também o link para o acesso da tese da Jussiana de Oliveira Sampaio, que pesquisa sobre a Janaína Dutra, né, que é do glamour à política, a Janaína Dutra em meandros heteronormativos. Então é uma pesquisa muito interessante sobre a vida dessa pessoa tão importante aí para o movimento. Bom, e é de grande relevância que pessoas trans e travestis tenham acesso às informações como essas, por exemplo, de pessoas que foram militantes, que antecederam a luta e que ajudaram em várias conquistas como essa do nome social. Eu vou citar aqui também Márcia Rocha, primeira travesti a receber a credencial da OAB com o nome social em 2017 e que, em 2021, se tornou conselheira da entidade. Vou usar palavras dela sobre essa conquista. Essa diversidade dá visibilidade para a sociedade, porque o Brasil é extremamente diverso. Somos um país com mais negros e mais mulheres, mas vemos sempre homens brancos ocupando os espaços de poder. É uma mudança que está ocorrendo e há toda uma discussão sobre machismo, racismo e LGBTQ-fobia. Aliás, a gente já teve a participação da doutora Márcia aqui no podcast, no episódio 5, sobre empregabilidade de pessoas trans, e eu convido vocês a escutar porque tá muito legal. Tá mesmo, Ana, bem lembrado. E esse realmente é um ponto que a gente não pode esquecer. Para que as mudanças aconteçam, é preciso também diversificar os espaços, fazer com que, de fato, todas as pessoas possam ter a oportunidade de estar e se sentir confortáveis em qualquer lugar. Porque não basta um Dionísio, uma Janaína, uma Márcia terem acesso à OAB e parar por aí. Que mais e mais pessoas trans, travestis, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência possam estar e ter seus direitos garantidos em todos os espaços. E o respeito ao nome dessas pessoas é algo tão simples, quer dizer, ao menos deveria ser, mas o preconceito de alguns faz com que pessoas trans e travestis continuem sofrendo esse tipo de violência, porque é preciso que a população entenda que desrespeitar o nome social é uma violência que afeta a vida desse indivíduo em vários níveis, gente. E como a gente comentou em outro episódio, essa é mais uma forma de transfobia que tem que acabar. E para quem não escutou o episódio passado, eu vou relembrar rapidamente o que significa transfobia. É o preconceito contra pessoas trans e travestis que pode se manifestar como agressões físicas, verbais e até violência psicológica. Não respeitar o nome social, impedir o indivíduo de usar o banheiro de sua preferência, impedir o acesso a espaços, são formas de transfobia. Então, voltando aqui a falar um pouco sobre o Dionísio, antes mesmo de ele retificar o próprio nome, ele trabalhava com isso. Quer dizer, sua atuação como advogado era especializada na retificação do nome social de pessoas trans. Olha que legal. Trabalho que começou em 2020 e que, segundo ele, lhe traz grande satisfação. E a gente até pode imaginar por quê. Ele acredita que o trabalho é uma via de mão dupla. Ele consegue ajudar outras pessoas que passaram pelas mesmas situações que ele passou e também o incentiva a enfrentar os próprios medos. Eu vou ler um trechinho da entrevista dele que complementa o que você acabou de dizer, Ana. Ele diz o seguinte: eu sempre me reconheci como uma pessoa trans, mas não tinha força para dar o passo adiante e me assumir socialmente. Esse trabalho serviu para verificar que existem pessoas que precisam de apoio e eu também era uma pessoa nessa situação. Eu precisava do apoio de outras pessoas para conseguir me sentir totalmente íntegro comigo mesmo. E, como a gente relatou bem no comecinho do episódio, isso aconteceu graças a uma rede de apoio. Nem todas as pessoas trans possuem essa oportunidade de ter com quem contar, infelizmente, e muito menos de ter o acesso aos seus direitos. Como a gente falou no episódio anterior, no nosso podcast, a incidência de evasão escolar entre pessoas trans é muito alta, gerando a falta de capacitação profissional e, consequentemente, a falta de oportunidades, que também não aparecem por causa da transfobia. É isso mesmo, é um conjunto de fatores estruturais da sociedade que devem ser revistos para que todas as pessoas tenham seus direitos garantidos. E para falar mais sobre a sua história, a gente tem a honra de receber aqui no nosso podcast o próprio Dionísio Descre. Vamos ouvir a mensagem que ele mandou para a gente? Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Para mim é de grande valia
ter sido convidado por um grupo que combate desinformação, realiza pesquisa e busca difundir informação de qualidade. Como eu já havia falado, desde o início dessa minha caminhada, desde o início dessa luta, que pegar a carteira com meu nome social não podia de forma alguma ser um fato isolado, não podia de forma alguma parar por aí. Tinha que ser um ato de movimento contínuo e que levasse a outros movimentos, tanto para mim quanto para outras pessoas, de fortalecer o movimento, de fortalecer a autoestima de pessoas como eu. E pegar essa carteira com o nome social, ela me abriu os olhos e as portas para chegar em outras pessoas, tanto na luta por empregabilidade, quanto na luta pela ratificação do nome de outras pessoas, quanto no combate à violência. Então, me foi grato, me engrandeceu muito e me auxiliou a engrandecer outras pessoas. Então, quando eu paro, eu vejo onde que eu tô e olho para trás, enxergo o Dionísio do início desse ano, pegando a carteirinha, ou olho para trás um pouquinho mais e vejo o Dionísio pegando diploma, ou então aquela criança que estava meio perdida e eu vejo que seus passos foram lindos e que chegou em um lugar bonito e tem mais muitas batalhas lindas para serem enfrentadas. E tudo isso só foi possível por meio do apoio que eu tive dentro da minha família, dentro do meu circuito profissional, dentro da universidade, dentro da pesquisa. E eu espero que esse movimento contínuo ele continue por muito tempo e que essa seja realmente a minha caminhada. Estar auxiliando outras pessoas, estar fortalecendo outras pessoas, para que outras pessoas se sintam seguras, acolhidas e fortes o suficientes para fincarem os pés no chão e continuarem essa caminhada. Muito obrigada, Dionísio. Eu fico imaginando quantas pessoas vão se sentir inspiradas pelas suas palavras e atitudes. Gente, as histórias citadas no episódio de hoje e todos os dados das pesquisas apresentadas aqui estão disponíveis nos links na descrição do podcast. Lá você também vai encontrar uma cartilha sobre o nome social de pessoas trans e travestis. Hoje a gente trouxe algumas histórias positivas e que inspiram a luta por mais diversidade e respeito à comunidade LGBTQIA+. Você conhece alguma história parecida com a que apresentamos aqui? Mande a sua história para fatocerto@plan.org.br. As identidades serão preservadas e sua privacidade está garantida. O podcast Fato Certo faz parte da campanha Fato Certo Não Tem Erro da Plan International Brasil e todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse o site fatocertonãotemerro.com.br e saiba como combater a desinformação sobre gênero nas escolas. Esse podcast é uma produção da Plan International Brasil e da Angola Comunicação.